temos em nosso canal uma playlist que trata somente do tema Novíssimos, ou escatologia, que estuda os últimos passos do homem. Já falamos de céu, inferno e purgatório. Já falamos de juízo particular e de juízo final, sobre ressurreição da carne e ressurreição do juízo. Já falamos sobre céus novos e uma nova terra e também sobre a segunda vinda de Jesus em plena glória. Link dessa playlist na descrição. Hoje vamos meditar sobre o Evangelho de São Marcos, exatamente sobre o Tribunal de Cristo. No fim de nossa peregrinação terrestre, seremos imediatamente apresentados ao justo juiz e teremos nosso juízo particular, como está, por exemplo, em Hebreus 9, verso 27. No fim dos tempos, haverá o juízo final, onde teremos, como acabamos de mencionar, a ressurreição da carne, a glorificação da criação, a parousia e o esclarecimento de todas as coisas. Marcos, em seu evangelho, nos mostra a conclusão de toda a escatologia. Sem quebrar a unidade das Sagradas Escrituras e a harmonia bíblica, o evangelista se preocupa com a anunciação desta certeza de fé, da realidade desses juízos, englobando-os em um único discurso, uma vez que o juízo particular não será alterado pelo juízo final. Este apenas conclui o primeiro e o complementa com todos estes eventos que citamos. Marcos descreve assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Este maravilhoso trecho do Evangelho quer nos lembrar de uma das verdades fundamentais da fé que hoje, por vários motivos, ou caíram no esquecimento dos catequistas ou são abertamente negadas por muitos que se dizem católicos. Trata-se do 7º artigo do Credo. O símbolo apostólico, imediatamente após professar que Cristo está sentado à direita do Pai, adiciona, e de novo, há de vir julgar os vivos e os mortos. Nesta sintética sentença, a última com que o código fundamental da nossa fé se refere ao Verbo encarnado, Deus feito homem, afirma-se de modo expresso, em primeiro lugar, que Jesus Cristo foi
constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos, como consta em diversas passagens da Escritura, e em segundo, que ele exercerá esta autoridade judicial sobre toda a humanidade no final dos tempos, no chamado juízo universal, ou juízo final, como já dito, para que possamos diferenciá-lo do juízo particular. Além disso, é importante mencionar, para não causar confusão, Marcos menciona esse juízo para sanar uma dúvida. Do banco dos réus, alguns sairão absolvidos e outros condenados. Não sabemos, é certo, o número dos que pertencem a um e a outro grupo, nem quis Jesus nos revelar esta informação. Porém, é ponto indiscutível que homens se condenam e condenarão. Esta verdade é indiscutível na Bíblia. A condenação eterna é certeza da fé, e tal condenação pode ser conhecida já no juízo particular. Lembrando, o juízo particular é aquele após a morte, onde a alma será julgada para entrar no céu, no inferno ou no purgatório. A alma que se encontra no estado lugar do inferno está nesta condição de forma permanente. No juízo final, haverá a complementação que, em poucas palavras, se refere à ressurreição do juízo, que é oposta à ressurreição gloriosa, destinada aos eleitos do céu. O Papa Bento XII define que as almas dos que morrem em pecado mortal atual, logo depois de sua morte, descem ao inferno, onde são atormentadas com suplícios infernais. Como isso pode acontecer? Simplificando o que já foi mencionado, imediatamente após a morte vem o juízo particular. Nesse instante, a alma humana será julgada e saberá se irá para o céu, para o purgatório ou para o inferno, como acabamos de explicar. Existe um tribunal, mas não como conhecemos materialmente em nosso mundo. A existência de um juiz é bíblica. Jesus Cristo é o magistrado. Entretanto, neste momento, não acontecerá uma ação violenta de Deus. Pelo contrário, Jesus é o juiz, mas é a nossa consciência que nos julgará, iluminada por Deus. Sim, o próprio Deus iluminará a consciência da alma humana e ela terá plena e perfeita percepção de toda a sua vida, com todos os seus atos, pensamentos, palavras e omissões. Com esta plena percepção, irresistivelmente e claramente irá perceber e entender o caminho que deve trilhar a partir daí, sem nenhuma atitude autoritária ou absurda de Deus. Se a alma entender, diante de seus pecados na vida mortal, que ela está preparada para se unir a Deus, estar diante dele em uma alegria infinita, esta alma irá para o céu, porque de fato é uma alma sem quaisquer pecados. Julgando-se despreparada ainda para esta união, irá para a purificação ou purgatório. Em realidade, esta alma está impregnada de pecados veniais, pecados mortais inconscientes, que por este adjetivo não são pecados mortais, e desordens espirituais oriundas dessas faltas. Tudo isso será purificado nesse estado do purgatório. E caso, compreendendo sua vida pregressa, rejeitar cabalmente a Deus, irá para um estado de aversão definitiva à Santíssima Trindade, que a respeitará e se ausentará. Como sabemos e confirmamos as palavras de Bento XII, o inferno é a total ausência de Deus, porque assim aquela alma humana desejou. Deus é bom, não obrigará ninguém a se unir a ele. Para complementar, o pecado mortal é aquele que é praticado com matéria grave e com pleno consentimento e ou pleno conhecimento. Logicamente, pecado venial seria aquele até com matéria grave, mas que não tenha pleno conhecimento e ou pleno consentimento. Trata-se sim
de uma verdade perene e profunda, contida em um tão breve artigo do Credo. Mas este juízo, se nos deve infundir temor, nos deve também motivar a prepará-lo com esperança e cuidado. Em sua infinita bondade, Jesus Cristo nos alertou que havemos de ser julgados por nossas ações, mas nos concedeu este tempo de graça e de misericórdia, para que, quando chegar o dia da justiça universal, vejamos confirmado, eternamente confirmado, o prêmio recebido no juízo particular. Que saibamos buscar o arrependimento, a reconciliação, a penitência, a prática da caridade e o crescimento na fé. Que saibamos buscar a comunhão eucarística constante e digna, amando o próximo e cobrindo com o manto da graça a multidão de pecados que Cristo, em sua segunda vinda, por ocasião do juízo final, no esclarecimento de todas as coisas, há de tornar manifestos a todos. Porque, como está em Lucas 12, verso 2, não há nada oculto que não venha a descobrir-se e nada há escondido que não venha a ser conhecido. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Ajuda-me a segui-lo fielmente, aumenta minha fé e fortaleça-me na caminhada com a prática das boas obras. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.